Bom dia! Feliz Páscoa para todos vocês, né? É muito bom, mas muito bom mesmo poder estar com você nesse dia, né? Nesse dia de comemoração da Páscoa, mas muito mais que a Páscoa, a gente comemora o quê? A ressurreição do nosso Jesus Cristo, amém? E é muito legal poder compartilhar um pouquinho com vocês aí, né? Pessoal da Igreja de São José dos Campos, hoje, né? Um dia todo especial. Eu sei que a gente tem vivido tempos difíceis, né? Onde a gente não pode se reunir pessoalmente, mas isso já tem feito algum tempo que já está assim, né? Para quem não se lembra, ano passado eu estava aí em São José, mas a gente estava do mesmo formato, né? Os cultos sendo online, então eu mesmo preguei, só que uma mensagem sendo online, né? E agora fica gravada aquela mensagem lá, e aí eu fico pensando, né? Olha, na Páscoa não tem muito mais o que falar, a gente meio que fala sempre a mesma coisa. Ah, eu vou. A pessoa pode falar, eu acho que ele já falou isso ano passado ou ano retrasado, que eu também preguei, né? Mas aí agora você pode ir lá ver no vídeo e falar assim, opa, ele já fez a mesma coisa ano passado, então não vai ser possível, né? Mas falando disso, a mensagem que nos é proposta a ensinar tem que ser a mesma coisa, no sentido que ela deve sempre se voltar para o sacrifício de Jesus na cruz. Então o que acontece? Se a mensagem não for, o foco da mensagem não for Jesus, essa mensagem não tem valor nenhum. Então, nesse sentido, sim, todo ano a gente prega a mesma coisa, mas não só na Páscoa, isso devia ser em todas as reuniões, onde a gente fala da Bíblia, onde a gente fala de Cristo, a gente devia falar a mesma coisa, falar sobre Jesus Cristo, amém? E o sacrifício dele naquela cruz, e que nos libertou do pecado, a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas vamos lá! Só para vocês, então, não precisar voltar lá e olhar o que foi falado ano passado, ano retrasado, eu vou lembrar para vocês, para a gente fazer uma caminhada hoje e ver o que vai ser dito nessa manhã. E no ano passado, a gente falou um pouquinho sobre a questão da esperança, né? A gente fala muito que Jesus é a nossa esperança. E a gente falou sobre o caminho de Emaús, né? Aqueles dois homens caminhando e de repente vem um terceiro homem, esse homem é Jesus, eles não reconhecem Jesus e eles começam a falar, olha, a gente estava por muito tempo esperando o Messias, aquele que ia nos libertar, e ele veio entre nós, habitou entre nós, mas ele morreu, então com ele morreu a nossa esperança, agora a gente não tem mais esperança, a nossa esperança se foi com a morte de Jesus, né? E depois no final eles reconhecem Jesus, né? E isso é a questão, que muitas vezes nós na caminhada cristã, a nossa fé dá uma vacilada, a gente parece que perde a esperança, parece que aquilo que a gente estava buscando, a gente estava, agora vai, acontece algo e parece que dá uma regredida na nossa caminhada e a gente muitas vezes perde a esperança. Então por isso que Jesus é a nossa esperança, porque ele reviveu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o impossível, né? Ninguém tem condição de vencer a morte, mas Jesus ele vence, e com isso nós temos esperança novamente. E esperança do quê? De uma vida eterna com Cristo. A gente falou isso ano passado, mas vou voltar mais um pouquinho. Ano retrasado, para quem não lembra, a gente teve uma apresentação, a gente formou um coral aí na igreja, algo lindo, maravilhoso. Eu sei que a dona Suzana orou por muito tempo por esse coral, e esse coral aconteceu, muito bom. E aí falaram assim, nos últimos tempos ali, ensaiando as músicas e tal, falaram, Foguinho, você fica com a meditação. Eu falei, caramba, os caras é profissional, cantar e eu vou ter que fazer a meditação, o que eu vou falar, né? Então, resumindo bem rápido, eu dei um exemplo, que uma cidadezinha lá do Minas Gerais, um exemplo, né? Que não teria energia elétrica, e de repente a energia elétrica vem num fio de alta tensão, ela chega naquela cidade, né? E aí todo mundo vibra, olha, temos energia elétrica, temos luz, e a luz chegou. Só que todos, então tem a luz, só que não, por quê? Porque se da alta tensão não tiver um cabo que conecte na casa daquela família, a energia ainda não chegou. Então, a energia chegou sim naquela cidade, naquele vilarejo, mas se não tiver conexão com a casa daquela pessoa, de nada tem valor, porque aquela família ainda não recebeu a luz, né? E assim é com Jesus. Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, que a gente está relembrando nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou. Mas se ele não ressuscitar no teu coração, se ele não ressuscitar na tua vida,
parece que não tem valor isso para você. Por quê? Porque isso deve fluir do teu coração também, né? Porque Jesus já fez o sacrifício, Jesus já morreu em nosso lugar e isso está ali de livre acesso para nós, mas nós devemos aceitar o sacrifício dele para que assim a luz venha na nossa casa, na analogia que eu fiz aqui. Então, Jesus é a luz e a luz já está totalmente acessível, basta você aceitar, amém? Vamos lá, e continuando então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um texto talvez não tão falado nessa época, e é lá em Gálatas 4, eu queria ler esse texto com vocês rapidamente, para a gente ganhar tempo. Gálatas 4, os primeiros 7 versículos, diz a palavra do Senhor, nos diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até que o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, né? E por vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos lá, é uma passagem maravilhosa. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre Gálatas 4 e depois também Gálatas 3. E se possível, leia esses 2 capítulos em casa, reflita nesses 2 capítulos em casa. Mas a primeira coisa que me vem à tona nesse texto é o seguinte: uma questão é filhos adotivos, né? E o que você pensa quando fala adoção, né? Na nossa cultura atual, a questão da adoção melhorou um pouco, mas se a gente retroceder alguns anos, era muito ruim. Hoje ainda é ruim a questão da adoção, né? Só para você ter uma ideia, até 1988, um filho adotivo não tinha o mesmo direito de um filho de sangue, questão da herança. Então, o filho adotivo não tinha o direito igual dos outros, ele era diferente, né? E também, muito se pensa que o filho adotivo é o menos amado, é aquele que é o coitadinho, e sempre, em muitas situações, isso é colocado em prática, mas isso não é um fato em todos os lugares, isso não é real em todo lugar. E uma questão que deixa bem claro que isso está inculcado na cultura é que na minha época, talvez se você for mais ou menos da minha idade, você vai lembrar disso, era uma brincadeira que era muito comum assim: o filho mais velho, né, o irmão mais velho no caso, ele sempre brincava com os outros assim: você é adotado, você foi adotado. Falei, e a minha irmã sempre, eu era ruivinho, né, diferente do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, e minha irmã sempre falava: você é um filho adotado. E eu ficava muito bravo com a minha irmã. Eu não fui adotado, não. Ia chorando pra minha mãe: mãe, a minha irmã, a Jacélia tá falando que eu fui adotado. E isso doía no coração, porque falava: olha, parece que ele foi adotado, isso é catástrofe. Aqui na Boda se fala muito essa palavra, catástrofe, uma coisa que não é boa. Então o que acontece? Então, essa é um sentido pejorativo ruim, ser adotado, né? Mas nós sabemos que, se a gente olhar no contexto histórico da Bíblia, na época do Império Romano, ser adotado era algo bom. Sabe por quê? Porque o filho de sangue, o pai podia desprezar o filho. Não gostei não desse filho, ele podia desprezar o filho. Mas o filho que era adotado, aquele filho que é adotado, agora o pai, ele escolheu, ele não tem mais como retroceder, ele não tem mais como falar: não quero mais, porque ele já escolheu. Então ele não foi por acaso, né? Então muitas crianças talvez de sangue, né, tinha essa visão que por acaso, talvez veio e não foi uma escolha. Mas quando se é um filho adotivo, ele escolheu aquele filho, ele trouxe para si, ele falou: você é meu filho.
né? Então não tem mais como voltar atrás nesse sentido. Então, Paulo está falando aqui, é isso que é mais ou menos nós somos nesse sentido, nós somos adotados, Deus ele nos escolheu, ele nos chamou para si, e isso não tem mais, indiferente do que você faça, do jeito que você chega até Cristo, você continua sendo esse filho de Deus, amém? Mas aí tem uma questão muito interessante aqui, mais uma questão aqui no Império Romano na época. O que acontecia? Se uma família que tinha bens não tinha nenhum filho, ele escolhia um servo ou uma outra pessoa e adotava como filho, e esse então se tornava o herdeiro de tudo do que aquela família possuía. Isso era muito forte na época. Então, essa questão da adoção é muito forte. E aí, sendo adotivo ou não, né, a criança que era filha e herdeira de tudo, ela é herdeira, mas ao mesmo tempo, antes de chegar na sua maturidade, ela não podia decidir por nada, ela tinha aqui fala, ela se assemelhava com um servo, é igual um servo. E o que isso quer falar pra gente, né? Que ela só podia tomar decisões depois que ela se tornava madura na fé. E aí, a gente pode ler depois no capítulo 3, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas aqui, falando rapidamente, Jesus é como se tornar, que nos traz a maturidade nesse sentido. Por quê? Porque nós vivíamos presos à lei. A lei é como se fosse o nosso tutor, aquele que nos orientava. Então, nós não éramos maduros suficientes. Antes de Jesus Cristo, não existia maturidade para que a gente pudesse caminhar sem a lei. Mas a lei não salvava ninguém, né? A lei apenas caminhava para a maturidade. E a maturidade é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há maturidade. O pastor Celso fala muito sobre isso. E isso é interessante porque a caminhada cristã é uma caminhada de maturidade. E a gente só tem a maturidade com a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é Jesus Cristo na nossa vida. Então nós nos tornamos maduros a partir do momento que nós ingressamos na caminhada com Cristo. Isso a gente vai crescendo dia após dia, amém? E aí o que acontece? Nesse sentido, então, é como se nós estivéssemos presos ao pecado, né? Como a gente tivesse escravizado com uma coisa, como a gente ainda fosse imaturo, a gente não vence muita coisa. E a gente está, aqui no texto fala que nós éramos escravos ao mundo. Então Jesus ele vem e nos liberta da escravidão do pecado, do mundo, né? Da escravidão do próprio corpo, dos desejos carnais. Então você que tem muito desejo, adolescente, então tem muito desejo, uma questão difícil, você é liberto por Jesus. Então o sacrifício de Jesus na cruz tem essa essência de nos libertar da escravidão do pecado. Agora, então, é como se Jesus viesse e pagasse um alto preço pela nossa vida e nós fomos resgatados por Jesus e agora nós nos tornamos livres. Só que uma questão dessa questão da liberdade é engraçado. Não sei se você já passou na tua cidade ou aí em São José dos Campos especificamente, né? Em São José dos Campos, toda semana, praticamente que eu morava aí, vinha alguém pedir dinheiro para mim. Sabe por quê? Não, eu saí da penitenciária tal e me deram passagem do ônibus só até São José dos Campos, agora eu preciso voltar para minha terra, né? Para minha cidade. E a pessoa não tinha dinheiro, não tinha condição e estava, digamos assim, estava livre, mas estava sem nada. Né? E Jesus, quando ele nos convida, né? E quando ele nos resgata, quando compra a nossa liberdade, ele além de falar assim, olha, agora você é livre, agora ele não faz assim, agora vai, né? Pega uma passagem até a próxima cidade, agora se vira, rapaz, se vira, mulher. Ele não faz isso, ele nos adota então como filho, ele nos escolhe, fala, olha, eu estou trazendo a liberdade para ti, mas também eu estou te reconhecendo como meu filho adotivo, aquele quem eu tanto amo. Então agora, isso não tem mais como voltar atrás, porque eu estou te escolhendo, né? Eu estou te escolhendo como filho. Então agora você é meu filho amado. Então isso é uma notícia maravilhosa, porque nós então ficamos livres do pecado e agora nós nos tornamos filhos de Deus, filhos de adoção por Deus, filhos escolhidos por Deus. E por isso essa palavra adoção é extremamente importante e é muito legal de ver essa questão da adoção. Mas aí, então Jesus ele ressuscita, ele abre o caminho para que a gente possa se achegar até Deus. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes disso, então Jesus ele também, aqui no texto, no versículo 6, você pode ver que então ele nos deixa o Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, porque agora
A gente tem o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso. Por quê? Porque ele nos ajuda a conduzir, ele nos ajuda a chegarmos à maturidade. Como a gente estava falando no Império Romano, depois que a criança, então, passa por um tutor, por toda uma caminhada, e quando ela se torna madura, ela começa a poder tomar decisão, ela participa, ela então pode desfrutar da sua herança, né? E assim nós também, através de Jesus, a gente chega à maturidade. Agora a gente vai crescendo dia após dia com o quê? Com a ajuda do Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador que está conosco, né? Então o Espírito Santo, ele nos consola, e isso traz uma intimidade com o nosso Deus, essa intimidade que faz com que a gente possa chamar nosso Deus de Abba Pai, uma intimidade como se fosse um bebê falando para o papai, né, no colo do papai, e a gente então tem essa intimidade. Mas isso me faz lembrar de um outro texto bíblico lá em Romanos, capítulo 8, é um dos textos que ultimamente, é um dos textos que eu mais tenho apreciado, é esse Romanos 8, 15, 16, né? É um texto que eu aprendi a olhar e admirar o quão rico é esse texto e o quão profundo é essas palavras, né? Que Paulo diz aqui, mas que na verdade o Espírito Santo testifica da nossa vida. Romanos 8, 15 e 16, vamos ler o 17 também, diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Novamente tem essa palavra, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso... O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato, participamos dos seus sofrimentos para que também podemos participar da sua glória. Amém? Eu vou começar de trás para frente. Primeiro ali no final ele fala assim, olha, nós vamos participar do sofrimento de Cristo para que a gente possa participar também da sua glória. Desculpa, mas existem muitos pastores, muitos líderes falando o seguinte: olha, você quer uma vida sem sofrimento? Você quer acabar com todos os seus problemas? Você quer uma vida só de bênção? Você é cabeça e não é cauda? E aí por aí vai. Falando que se você aceitar Cristo, se você ingressar nessa caminhada com Cristo, todos os problemas vão acabar. Isso é uma mentira. Uma mentira, por quê? Porque Jesus, aqui, Paulo deixa bem claro, se você vai participar do sofrimento com Cristo, para também participar da glória com Cristo. Então, Jesus morreu numa cruz. Jesus foi crucificado, torturado. Jesus, ele só foi humilhado. E aí você acha que você é melhor que Jesus? Você acha que não vai passar por dificuldade? Sim, você vai passar por dificuldade. Assim como Jesus também passou. Mas saiba que assim como Jesus passou com dificuldade, o seu Pai que está no céu nunca o abandonou, nunca o deixou, sempre passou com ele. Então Jesus e o nosso Pai que está no céu está conosco, amém? E aí você vai passar por dias ruins, dias cinzentos, mas em todos eles saiba que Jesus está contigo. Aquele que Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, está com você, amém? Então isso é maravilhoso. Mas vamos para frente aí. Aqui o mais legal desse texto, que eu admiro, é o Espírito Santo testifica, vocês são meus filhos amados, né? E é como se o Espírito Santo falasse assim, aqui fala, agora vocês não são mais escravos, né? Vocês não são mais escravos do mundo, do pecado, agora vocês são filhos, e filhos adotivos de Deus. Deus escolheu vocês, trouxe vocês até Ele, para que vocês pudessem então ser chamados de filhos amados de Deus, amém? Então nós somos filhos amados de Deus. Assim como Jesus, ele por 2 vezes veio uma voz do céu, falando isso lá no dia do batismo de Jesus. Jesus recebeu essa palavra, veio uma voz do céu falando, este é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E o engraçado é que essa voz veio num momento que Jesus não tinha feito nada no ministério ainda. Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha feito discípulo, não tinha feito milagre algum. E Deus falou bem claro, não é pelo que você faz e pelo que você vai fazer, mas você é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E isso também acontece antes da morte e ressurreição de Jesus. Um pouco antes, já no final do ministério, de novo vem uma voz e fala, este é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Então, que você possa
entender que Jesus, assim como falou, que Deus, assim como falou para Jesus, ele está falando, o Espírito Santo está falando para mim e para você que nós somos filhos adotivos, filhos amados, filhos escolhidos em quem ele tem todo prazer. Isso é maravilhoso, porque o Deus, criador de todas as coisas, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus eterno, ele está aqui falando assim, olha, você é meu filho amado, filho que eu escolhi, e eu tenho todo prazer em você. Mas uma questão da adoção, não sei, a maioria deve saber, nós adotamos o Lopinho. Lopinho é muito mais alto que eu, é uma figura aí, né? Ele não fala muito, mas ele já tá falando muito mais. E a questão da adoção do Lopinho foi o seguinte, nós adotamos o Lopinho, ele já tinha 15 anos, era uma idade avançada, né? Então o que que acontece? A gente aceitou ele como filho, a gente recebeu ele como filho, ele é o nosso filho, amém? Nosso filho amado, né? Agora ele tá aí no Brasil, a gente tá aqui na Bolívia, ele já é de maior, já tem maturidade, né? Ele já tá vivendo a vida dele, né? Mas nós temos contato com ele. Mas o que que acontece? O Lopinho, ele é uma grande dificuldade, se ele tá escutando aí não tem problema também não tem o que esconder, né? Mas a grande dificuldade não foi eu e a Marcela reconhecer o Lopinho como filho. Não foi a gente chamar ele de filho. Ô filho, vem cá. Ô meu filho querido, vem cá. A gente disciplinar ele como filho. E eu falo pra você, ele já era grande, mas um dia eu usei o chinelo nele também. Eu usei sim, ele mereceu e eu usei. Então eu disciplinava o Lopinho. A gente orientava o Lopinho, conversava com o Lopinho. A gente tem ele como filho, né? E agora só que já emancipado e tudo mais, né? Mas o que acontece? A grande dificuldade foi ele reconhecer a gente como pai. Então, o convite está feito, e isso que eu quero pensar. Que muitas vezes na questão da adoção, e até se você quer adotar um filho, pensa bem, né? Você não está fazendo um favor para ninguém, não. Você tem que esperar que aquela criança ela tenha o direito de aceitar ou não. Você não é obrigado, ela não é obrigada a aceitar. E é isso que Deus fez. Ele nos chamou, ele nos adotou como filho, mas o filho adotivo ele pode escolher não aceitar. Ele pode falar, não, eu não quero. E aí, muitas pessoas hoje em dia não querem o sacrifício de Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. E muitos falam, não, obrigado. Tá bem, tô bem assim. Então essa é a questão. Porque a gente fala que todos são filhos de Deus. Não, nem todos. Aqueles, mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e filhos de adoção. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí sim, o Espírito Santo testifica na minha e na tua vida. O Espírito Santo que veio sobre nós, fala, este é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Amém? Só que eu quero voltar lá em Gálatas rapidamente, nosso tempo é para ser uma reflexão rápida, mas vamos voltar lá em Gálatas. Não vou ler nenhum versículo, mas você lê em casa, a gente vai só comentar. Leia o capítulo 3, a partir do 15 principalmente, né? Se você puder ler o 4 todo também é muito legal. Mas a partir do capítulo 15, Paulo ali está falando aquela questão que a gente já entrou em algumas questões, né? Que nós vivíamos debaixo da lei, né? A lei era como se fosse o nosso tutor, aquele que nos orientava, porque nós não tínhamos maturidade suficiente. E aí Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio, e agora nós podemos nos tornar maduros diante de Jesus Cristo. No sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos maduros em Cristo Jesus. Mas o que acontece aqui? A partir no finalzinho ali do 3, ele fala assim, que pela fé nós fomos revestidos de Cristo. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é como se nós estivéssemos nus. E aí, o pecado que habita em nós não tem como a gente já chegar até Deus. Por quê? Porque o pecado que habita em nós é impossível nós chegarmos até Deus. E aí nós vemos como se fosse uma roupa mesmo. Nós nos revestimos de Cristo, como se fosse usar a roupa de Cristo. E aí Deus não vê mais nós, mas vê Cristo em nós. E aí sim nós nos podemos se achegar até Deus, porque agora nós estamos revestidos
de toda a glória de Deus. Nós agora, aquele que era perfeito, aquele que não tinha pecado algum, agora nós nos tornamos Cristo para se chegar até Deus. E aí, por isso que eu falo, meu irmão, a caminhada com Cristo é dia após dia, porque todo dia nós temos que trocar a roupa, mas trocar pela mesma roupa. Colocar Jesus, tirar Jesus e colocar Jesus. Esse é o que nós devemos vestir a mesma roupa todo dia, que é Jesus. Para que a gente chegue até Deus, nós devemos estar revestidos de Jesus. E uma coisa mais interessante nesse final, para fechar, que eu queria gastar muito tempo aqui, mas nosso tempo vai embora. O Davi falou que é rápido. Se o Davi é o pastor, ele manda, eu tenho que obedecer, né? O que acontece? Ele fala assim: e agora não há mais diferença entre gentil e judeu, entre escravo e livre, entre homem e mulher. Então, em Cristo Jesus, nós nos tornamos maduros, e essa maturidade faz com que a gente veja aquilo que Deus tem para todos nós, que somos todos iguais diante de Deus, né? Então, vamos começando aí. Não existe mais o chefe e o empregado, são todos iguais. Não existe mais o rico e o pobre, são todos iguais. Não existe mais diferença entre homem e mulher. E aí eu pergunto, por que ainda existe tanta discriminação? Por que ainda existe o racismo? Por que ainda existe pessoas que acham que são melhores que as outras? Por quê? Porque eles não alcançaram a plenitude dos tempos, porque eles não tiveram a maturidade em Cristo Jesus, que é o único que nos traz maturidade. Que sem Cristo Jesus nós estamos no jugo da lei, do que pode e não pode. E isso não faz com que a gente consiga desvincular, a gente consiga separar a questão cultural, aquelas questões que não vêm de Deus. Jesus veio para trazer igualdade. Jesus veio para exaltar aqueles que precisavam ser exaltados, aqueles que não têm voz. Então, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a cruz aponta para uma justiça. Jesus, ele ressuscitou para que houvesse justiça, né? E a justiça em Cristo Jesus. E aí eu falo, meu irmão, se você fala que você segue a Cristo, que você fala que você é filho de Deus, é herdeiro da glória de Deus, mas você tem negligenciado uma mulher, você tem discriminado pessoas pela cor, pela raça, pelo poder aquisitivo. Meu irmão, minha irmã, você não tem maturidade nenhuma. E sabe por que existe a lei? Porque existem policiais que batem no negro. E se não tivesse uma lei, faria isso mais e mais vezes. Aí tem que ter uma lei para punir esses policiais e tirar esse policial da rua. Sabe por que existe uma lei chamada Maria da Penha? Porque existe homem que acha que é melhor que mulher, que é mais poderoso, que é mais forte, e ele maltrata e chega a agredir fisicamente as mulheres. E aí tem que ter a lei Maria da Penha. A lei, muitas vezes, é para o imaturo. Porque nós, em Cristo Jesus, somos maduros para poder ler a palavra. E não vem da nossa cabeça a maturidade vem de Cristo. E a Bíblia fala, ela tem uma história completa e tudo mostra para Cristo. Então tudo que a gente lê aqui é direcionado para Cristo. Então nossa maturidade vai para Cristo. Então isso é a mensagem da cruz. Em Cristo nós nos tornamos maduros. Resumindo tudo que a gente falou hoje, em Cristo somos adotados, escolhidos como filhos. Só que nós não somos só escolhidos, nós somos então libertos da escravidão do mundo, escolhidos como os filhos, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros do reino de Deus com Cristo, amém? E isso faz com que a gente possa nos revestir de Cristo e chegar diante de Deus. Não existe outro caminho para chegar até Deus, senão nós somos purificados de todo pecado. Só existe um caminho de purificação, que é Jesus Cristo. Então se revestir de Jesus Cristo. E por último, nos tornamos todos iguais. A cruz reflete a igualdade que temos como seres humanos. E isso faz com que a gente consiga conviver com todos bem. Com tudo e com todos, né? Com todas as coisas, com a natureza que tem uma flor, né? A gente consiga conviver com a natureza e com tudo mais. Então, meu irmão, eu queria te falar sobre isso essa manhã. Que nós
que aceitarmos essa adoção de Cristo Jesus. Nós temos que trilhar uma caminhada de maturidade e saber que somos todos iguais diante de Deus. Então não despreze ninguém. Ande, caminhe com aquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus vai te trazer intimidade dia após dia com Deus. E juntos nós vamos crescer e sermos chamados de a voz do Espírito Santo clama por nós. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Né? Eu sei que pode ser dito de várias maneiras, mas eu queria pensar nessa questão de Gálatas. Dessa questão de adoção. E que Jesus te escolheu. Mas aí a pergunta é, você aceitou essa escolha? Ou você está se fazendo de difícil? Não. Jesus, ele fala lá em Apocalipse que está à porta e bate. E ele fala isso para os cristãos, não é para os de fora, não. Então ele está falando para a maioria que está me escutando aqui. Ele está lá na porta, está na porta e bate. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então o que acontece? Você está abrindo a porta para Jesus? Ou você está fechando na cara? E se Jesus está do lado de fora, com certeza você está imaturo. Porque sem Jesus não há maturidade. Com caminhada com Jesus, com o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo, que nos foi deixado, nós caminhamos uma vida de maturidade. E aí, eu te convido. Vamos nessa? Vamos caminhar uma caminhada de maturidade, uma caminhada de aceitar essa adoção. Amém? Eu queria orar com você. Mas antes de orar, vocês ficam perguntando, por que eu coloquei esse quadro aqui, né? Essa foi uma atividade que a Marcela fez aqui. Com as crianças, com as nossas crianças e com 2 crianças aqui que começaram a frequentar a igreja. E essas crianças puderam ouvir a mensagem da cruz. Ore por nós, porque aqui muitos não lembram desse dia. Aqui é um dia, um final de semana normal, comum. Muitos não sabem do que está acontecendo. Ore então para que a Bósnia possa saber desse caminho de cruz, né? Possa aceitar essa adoção do Pai. Essas 2 crianças possam também aceitar a Cristo, né? E as nossas crianças possam continuar, né, essa caminhada cristã. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nos conduziu e nos adotou como filhos, Pai. E agora nós temos o direito de ser herdeiros juntamente com Cristo, Pai querido. E o teu Espírito Santo testifica na nossa vida que somos seus filhos amados, em quem Deus tem todo prazer. Muito obrigado porque nós nos tornamos filhos amados através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai querido. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus querido, que não existia outra pessoa, não tinha ninguém que poderia fazer isso, porque não existia ninguém santo igual tu. Não existia ninguém sem pecado igual o Senhor, Pai. Então, muito obrigado por esse sacrifício imenso naquela cruz do Calvário, Pai querido. Mas, Pai querido, nos ensina, nos deixa trilhar uma caminhada de maturidade, Pai querido, porque a gente possa ser revestido com o Senhor dia após dia, que a gente possa nos revestir com o nosso Senhor Jesus Cristo todo dia, Pai querido. E que isso venha trazer uma consequência de igualdade, onde a gente possa tratar todos iguais, Pai querido. Que a gente possa não diferenciar mais homem de mulher, escravo de livre, ou o rico do pobre, Pai querido, mas que todos possamos ser iguais, né? Que a gente possa ver assim como Deus vê, igualdade em todos aqueles que habitam entre nós, Pai querido. Muito obrigado, Deus, por tudo, pelo teu sacrifício, Pai querido. É muito bom saber que o Senhor um dia entregou o seu corpo, Pai querido, mesmo que a gente não merecesse, Pai. E mesmo que a gente às vezes não aceita, Pai querido, muitos não aceitaram esse sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai querido. Ah, Pai querido, quantas pessoas que ainda estão padecendo, Pai querido. Quantas pessoas estão indo rumo a nem saber que Jesus morreu naquela cruz pela vida delas, Pai querido. Oh, Pai, tem misericórdia, Pai querido. Envia pessoas para que essas pessoas possam ouvir essa mensagem da cruz, Pai. Seja em São José dos Campos, seja aqui na Bósnia, seja onde for, Pai querido, que essa mensagem venha atingir os corações, Pai. E para que a gente possa ter uma família imensa, muitos irmãos, Pai querido. Que essa palavra é que todos somos iguais diante de Deus, Pai.
Então Jesus morreu por todos nós, não pelos mais favorecidos, pelos ricos. Jesus morreu por todos. E muito obrigado por esse sacrifício, Pai querido. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Não tem como a gente agradecer, Pai. O único jeito é aceitando e também proclamando essa palavra para que outros também possam aceitar, Pai. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Um grande abraço e tenha um ótimo domingo. Uma Páscoa maravilhosa na presença do Senhor. E que a graça do Senhor seja com vocês, que o amor de Deus Pai seja com você, que a unidade da fé no Espírito Santo de Deus seja com todos, essa unidade que nos une mesmo, apesar da distância. Um grande abraço, Deus abençoe.